Saúdo a todos com a graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar entrando dentro do seu lar, na sua casa agora, e nós vamos compartilhar uma mensagem de santidade, uma mensagem que possamos encontrar uma maneira bíblica de voltarmos a Deus, de voltarmos uma vida santa, uma vida onde possamos agradar a Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer, de maneira que possamos servir ao Senhor de maneira plena e não apenas superficialmente. O texto em que vamos ler agora encontra-se em Jeremias, capítulo 48, e está no verso 11. Somente o verso 11. Jeremias, capítulo 48, verso 11, diz o seguinte: Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho, e não foi mudado de vasilha para vasilha, e nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Amados, quando nós olhamos para esse texto bíblico e vemos que Deus está falando através do profeta Jeremias para Moabe, e Moabe, ele é descendente de Abraão. Na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 19, do verso 30 em diante, fala a respeito de Moabe. Moabe, ele é sobrinho de Abraão, filho de Ló. Mas como assim? Abraão tinha o seu irmão, que era Ló, e depois, quando foi a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló, juntamente com as suas duas filhas, eles saíram em direção às montanhas e ali procuraram um abrigo, encontraram uma caverna e foram morar. E a Bíblia nos diz também que a sua filha mais velha, conversando com a sua irmã mais nova, decidiu então embebedar o seu pai, dar vinho a Ló, e ali ter um ato com o seu pai, para que pudessem assim fazer com que a posteridade de Ló prosseguisse e não acabasse com elas. E assim elas fizeram vinho, depois embebedaram o seu pai, e a filha mais velha coabitou com seu pai, e depois disso nasceu Moabe. E daí até os dias de hoje, a Bíblia fala que os moabitas são descendência de Moabe. Então este mesmo Moabe que estamos falando aqui em Jeremias 48, no verso 11, ele é sobrinho de Abraão. E nós podemos notar também que na Bíblia fala de algumas vezes que Moabe, ele lutava a favor de Israel e outras vezes contra Israel. Moabe, ele era um mercenário juntamente com o seu exército. E os moabitas, eles lutavam por dinheiro, não lutavam por uma causa própria. E aqui em Jeremias capítulo 11, onde Deus fala que despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade. E essa palavra despreocupado, folgado, tranquilo, ela me vem à mente uma figura de um animal que muita gente tem em suas casas. Quantos em suas casas têm um gato? E esse gato já faz muitos anos que nunca corre atrás de um rato. Por quê? Porque ele sabe que na hora certa, os seus donos, a sua dona, vai lá, coloca o leitinho, coloca a comidinha para ele, e ele fica espreguiçando, fica folgado, tranquilo, engordando, e não corre mais atrás daquilo que a sua natureza sempre faz com que ele faça, que é correr atrás do rato para a sua alimentação. Então, o propósito original desse gato, que era de correr atrás do rato, para manter essas pestes longe das casas, ela acabou. Por quê? Porque o homem interferiu na própria natureza do gato, tornando ele assim um folgado, tranquilo, despreocupado. E se você lembrar daquela figura do Garfield, você vai ver que aquele é um gato realmente despreocupado, tranquilo, folgado. Por quê? Sabia que tudo ele tinha na hora que ele quisesse. Ele estava com fome, ele ia lá, passava debaixo da perna do seu dono, espreguiçava e já corria perto daquela vasilha de comida, e o seu dono ia lá e colocava a comida para ele. Então Deus trata Moabe, através do profeta Jeremias, chamando ele de uma pessoa despreocupada. E por que Deus fala assim com Moabe? Se você voltar em Jeremias capítulo 10, fala que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, despreocupadamente. Deus, ele tinha dado uma ordem para Moabe, que era para aniquilar seus inimigos, e ele, por ser uma pessoa
mercenária, juntamente com o seu exército. Ele não obedecia à voz do Senhor. Até que um dia chegou o profeta Jeremias e falou isso para ele. E, tratando Jeremias com Moabe, usou de uma maneira que é muito usada figurativamente no Oriente, na cultura oriental, totalmente diferente da nossa cultura ocidental aqui no Brasil. Eu, por quase 6 anos, trabalhei na Albânia junto com a minha esposa, nossa família, e é uma cultura oriental totalmente diferente, apesar de estar no leste europeu, mas a cultura daquele país é uma cultura islâmica, uma cultura oriental. E podemos aprender um pouco mais desse texto. E depois, quando Deus fala que Moabe esteve despreocupado na sua mocidade, estava falando com ele que na melhor época da sua vida, ele não estava preocupado com a obra de Deus, ele estava levando a obra de Deus relaxadamente. Na melhor época da sua vida, que é a juventude, ele estava desperdiçando a sua juventude porque ele já tinha ganhado várias batalhas, várias guerras, estava muito rico, não se preocupava com o que ia comer porque ele sabia que tinha que comer, vivia embriagado. E então o profeta Jeremias chega para ele e continua falando: e tem repousado nas fezes o seu vinho. Para uma cultura ocidental, esse texto quase que não fala muito no nosso coração. E tem repousado nas fezes do seu vinho. Na Albânia, na cultura oriental, para se fazer o vinho, existe uma época certa em que deve ser colhido a uva. E é geralmente na última semana de agosto e no máximo na primeira semana de setembro, onde as uvas estão, as suas frutas, a fruta da uva está grande, está na sua melhor acidez, ou seja, está bem doce. É a época em que a uva está boa para ser colhida, para ser feito um suco, para ser feito o vinho e para ser degustada também. E nessa época, os albaneses que têm a sua plantação de uva, eles vão com a família, com alguns ajudantes, e ali eles colhem a uva e vão separando ela pela cor, as uvas roxas das uvas verdes, e separam. Depois eles lavam essa uva e eles colocam a uva bem lavada em barris de madeira, em tonéis de madeira. E ali eles chamam a família, é uma festa que tem para comemorar a época da colheita da uva. E interessante, meus irmãos, é que se passar da época de colher a uva, na última semana de agosto, e entre a última semana de agosto e a primeira semana de setembro, a acidez, se passar essa época, a acidez da uva ela começa a ficar uma uva amarga, uma uva que passou da época de ser colhida, ela começa a ser uma fruta que não tem tanto valor no mercado. Tanto é que a melhor época de se vender essa uva, na Albânia especificamente, é a última semana de agosto e na primeira semana de setembro. Assim é a nossa vida. A palavra de Deus diz que há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo de jogar pedras, há tempo de receber pedras. E assim é a nossa vida espiritual também. Nós temos que estar atento ao tempo de Deus para nossas vidas. Estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo para a vida de Deus em nossas vidas. Não deixarmos passar esse momento, esse tempo exato, para não estarmos fazendo outra coisa a não ser aquilo que o Senhor nos trouxe aqui na terra. Qual o propósito que Ele trouxe aqui na nossa terra? Que foi de levar uma vida santa, de proclamar liberdade aos cativos, de levar libertação àqueles que não conhecem a palavra de Deus. Mas estamos mais preocupados em viver fora desse tempo de Deus. Preocupar aqui apenas com os nossos afazeres diários, apenas com aquilo que vai nos produzir algum lucro. E será que esse é o tempo de Deus para a sua vida hoje? Será que você está vivendo o tempo de Deus na sua vida hoje? Assim como a natureza tem um tempo certo para ser colhida, tem um tempo certo para dar o seu melhor, nós também temos que estar atentos ao tempo de Deus para as nossas vidas. Há alguns anos atrás, quando chegamos na Albânia, nós fomos procurar uma cidade onde não houvesse nenhuma igreja cristã e encontramos uma cidade que tinha 78 mil habitantes e nenhuma igreja cristã, era uma cidade muçulmana, e ali não tinha aparência nem formosura. O bairro que nós encontramos nessa cidade não tinha esgoto, não tinha água encanada, energia elétrica era só através de gato, gambiarra, mas para nós é o melhor lugar do mundo.
Quando chegamos naquele local, nosso coração começou a bater mais forte, começou a vir uma alegria de Deus em nossas vidas, e nós entendemos que naquele bairro mais pobre, da cidade mais pobre, de um dos 10 países mais pobres do mundo, era o melhor lugar para nós desenvolvermos a obra de Deus naquele tempo. Então, meus amados, nós não podemos perder o tempo de Deus para as nossas vidas. Assim como as uvas têm um tempo certo de ser colhida, nós também temos que saber e ouvir de Deus o tempo, o local correto em estarmos para fazer a sua obra. Não querendo agradar somente a nós mesmos, mas em primeiro lugar a Deus. Porque aonde nós estivermos dentro da vontade de Deus, ali é o melhor lugar da terra. E continuando, o profeta Jeremias ele fala, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Qual o entendimento da palavra nas fezes do seu vinho para nós aqui no Brasil ou na América do Sul? Na Albânia, depois que se colhe a uva, na melhor época, como eu falei, no tempo certo, eles lavam e colocam a uva em vasilhas de madeira grandes, e ali vêm as mulheres, os homens, cantando, festejando a colheita das uvas. Eles lavam suas pernas, seus pés, e vão pisando essa uva. E começam a pisar, abraçados um no outro, e começam a dar círculos, andar em círculo ali, para pisar bastante essa uva. E conforme eles vão pisando, o suco dessa uva, ela vai cair em uma vasilha. E essa vasilha, ela tem o formato com a boca larga, depois estreita um pouco, e alarga mais e vai afinando até o final. E são vasilhas que cabem 50, 100 litros de suco de uva. E essa vasilha, ela tem esse formato especificamente, com um propósito. O propósito é separar a sujeira do suco da uva. Mas depois que eles enchem essas vasilhas, depois que eles só pisam bastante a uva, eles pegam esse bagaço da uva para reaproveitar mais ainda e colocam em moinhos feitos de madeira também. E ali eles moem uma vez, 2, 3 vezes a uva com a semente, com tudo, até o ponto de ficar seca, onde não sai mais nenhum suco. E o que sobra disso, esse bagaço que foi triturado ali com a semente junto com a casca, eles pegam esse bagaço e levam para a parte mais distante dos seus terrenos. E esparramam ali num certo local e colocam uma camada desse bagaço de uva e uma camada de cal. Uma camada desse bagaço da uva e uma camada de cal. Por quê? Porque o mau cheiro que sai desse bagaço, dessa uva, triturada ali junto com a semente, é tão grande que sequer os passarinhos comem dessa semente, os animais não comem esse resto da uva, e daí eles dão o nome fezes do vinho. E a fezes do vinho, ela não serve para mais nada, a não ser jogar e apodrecer e secar e acabar. Tanto é que no local onde são depositados as fezes do vinho, não nasce mais nada. E no outro ano, eles têm que arar a terra, jogar o adubo, e aí sim, quando a terra é arada e adubada, aí sim vai nascer alguma coisa. Mas se não for feito esse processo, não vai nascer nada. E daí sim surge o nome as fezes do vinho. E Deus, através do profeta Jeremias, fala para ele que ele levava uma vida tranquila, despreocupada, vivia uma vida embriagada, porque tinha dinheiro, ele tinha suas riquezas, que foi ganha através do seu exército, que eram mercenários, e ele vivia a sua vida de juventude despreocupada, repousando nas fezes do seu próprio vinho. Ou seja, estava vivendo uma vida que não agradava a Deus. Para aplicarmos isso em nossas vidas hoje, meus amados, quantos de nós temos deixado de servir uma vida de santidade? Temos deixado de seguir uma vida onde venha agradar somente a Deus, para agradar aos nossos colegas, para agradar aos amigos da escola, do trabalho, ou para agradar um representante que chega na sua empresa, para agradar alguém que você não quer perder a amizade, ou então quer disfarçar de ser uma pessoa moderna. E amados, assim como Moabe era um mercenário, muitas das vezes nós estamos levando uma vida como mercenários, porque estamos abandonando a Deus e não estamos levando a palavra de Deus àquelas pessoas que precisam ouvir, seja na escola, seja no trabalho, seja onde for. Quantas vezes nós olhamos para um texto como esse e queremos julgar Moabe que ele era um mercenário, e muitas das vezes nós estamos levando uma vida mercenária. Amados, depois
que esse suco de uva é colocado nesses vasos, como eu falei para você, que tem a boca grande e afina, e depois o corpo começa a aumentar e afina de novo. Esse suco de uva é depositado em dezenas de vasos de barro. E ali eles ficam descansando por algumas horas. E esse descansar desse suco tem um propósito também, que é de fazer com que as prováveis impurezas, com que as impurezas desse suco, que passou, seja quando estavam pisando a uva, que passou, seja quando estavam moendo a uva, e ali vai impureza juntos, e eles colocam esse suco depositado nessas vasilhas, nesses vasos de barro. E ali eles ficam parados, estacionados, e as impurezas começam a descer para o fundo desse vaso. E ali começa a criar uma borra do suco da uva. E alguns gravetinhos ainda ficam boiando em cima. E quando eles passam umas 2, 3 horas, eles fazem exatamente como a Bíblia fala. E tem repousado nas fezes do seu vinho e não foi mudado de vasilha para vasilha. Quando Deus chega para Moabe, através do profeta Jeremias, e fala que ele não permitiu ser mudado de vasilha para vasilha. Ele estava falando que Moabe não permitiu que Deus tratasse, trabalhasse, mudasse a sua vida. E nós vamos ver de uma maneira figurativa agora. Depois de umas 2, 3 horas, eles pegam essa vasilha de barro, cheia de suco de uva, e eles transportam esse suco de uva que está numa vasilha para uma outra vasilha igual, mas vazia, e vão transportando o suco de uva todo de uma vasilha para outra. E as impurezas que estão nesse primeiro vaso, elas vão ficar nessa barriga desse vaso, um vaso meio como que uma barriga. E as impurezas ficam ali, e só passa para outra vasilha o suco puro, o suco sem a impureza. O que Deus estava falando para Moabe, que ele não estava permitindo que o próprio Deus trabalhasse em sua vida. Quando nós queremos nos achegar mais perto de Deus, nós temos que permitir que a santidade de Deus, ela tome conta de nossas vidas. Nós temos que permitir Deus nos colocar de uma vasilha para outra vasilha, de maneira que quanto mais formos transpassados de uma vasilha para outra, as impurezas da nossa vida, a vida de pecado, as impurezas, as armas que nós temos para nos proteger de um irmão ou de um amigo, as armas que nós temos de fingimento, de mentira, elas têm que ser todas depositadas no fundo desse vaso. E esse vaso representa a vida de Deus. E Moabe, ele não permitiu que Deus o transportasse de um vaso para o outro. Moabe preferia ficar levando uma vida de pecado, uma vida longe do senhorio de Deus. Quantas vezes nós chegamos para Deus armados, com orgulho, com o nariz empinado, ou guardando dentro de nós aquele pecado que você sabe que você tem e pensa que ninguém mais no mundo tem, e pensa que ninguém mais no mundo sabe, e pensa que nem Deus sabe disso. E uma pergunta me vem à mente agora, e eu gostaria de fazer você. Quem é você quando está você e a internet? Quem é você quando só está você sozinho de frente para a internet, olhando aquilo que você está acostumado a ver? E a outra pergunta, mas que as duas têm as mesmas respostas. Quem é você quando está deitado na sua cama, naqueles 3 a 5 minutos antes de dormir, de pegar no sono, quando você começa a falar com Deus, começa a meditar em Deus, ou até, quem sabe, fazer uma oração, se abrindo para Deus? É esta pessoa que Deus está interessado. É esta pessoa que Deus quer transportar de uma vasilha para outra vasilha. É essa pessoa que Deus quer usar aqui na terra para proclamar a libertação aos cativos. E não pense que é impossível, porque para Deus nada é impossível. Quando Deus fala para Moabe que ele não permitiu ser transportado de uma vasilha para outra, ele estava falando assim: Moabe, você não quer levar uma vida santa. Moabe, você quer continuar nessa vida que você está levando. Mas quando nós permitimos Deus
nos transportar de uma vasilha para outra. Nós estamos dizendo, Senhor, eu não dou conta de me libertar desse pecado. Me transporta de um vaso para outro. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Confesse seu pecado a Deus. Confesse aquilo que você tem guardado no seu coração, as 7 chaves. E que talvez já pegou a chave desse pecado e jogou fora para que nem você mesmo ache. Porque talvez você não tenha força de se libertar disso que você está passando. Mas hoje é o momento de ser transportado de uma vasilha para outra. Da velha vida ficar para trás. Das impurezas da vida ficarem para trás. Daquilo que é lixo ficar para trás. E ser transportado de uma vasilha para outra, para se tornar aquele suco puro, aquele suco sem impureza, sem nenhum resquício da sua fruta, que é aqueles pedaços de impureza. Meu amado e meu amado e minha amada, Deus quer o melhor dessa terra para nós. E Deus tem o melhor dessa terra para você ainda aqui. Ainda é tempo de buscarmos e vivermos uma vida de santidade. Agora uma questão interessante. Sabe o que acontece com aquele suco de uva que não é transpassado de uma vasilha para outra, que fica somente ali, parado, estacionado naquela primeira vasilha? Ela se transforma em mosto ou vinagre. E qual a reflexão que nós temos em relação a isso? Quando nós não permitimos Deus trabalhar em nossas vidas, a nossa vida, ela se torna uma vida decadente. Se você for comparar o vinagre, você nunca bebeu um copo de vinagre porque você sabe que é ruim. O vinagre mal serve para colocar na salada. Mal serve para colocar na salada, ainda em gotas. Assim são aquelas pessoas que não permitem Deus trabalhar em suas vidas. São aquelas pessoas que não têm coragem de confessar os seus pecados, aquelas pessoas que não têm coragem de dizer, Deus, eu estou assim, eu sou assim, e eu não quero viver assim. Então, meu irmão, minha irmã, é momento de chegar para Deus e se abrir para Deus, confessar o seu pecado a Ele, confessar aquilo que tem te distanciado de Deus, confessar aquilo que tem deixado a presença de Deus entrar em sua vida. Porque quando nós falamos sobre o reino de Deus, nós podemos dizer que Cristo em nós, a esperança da glória. Nós temos que ser esses agentes de Deus, que possamos falar Cristo em nós, a esperança da glória. Uma outra questão em relação a esse vinho, a esse suco que não é transpassado de uma vasilha para outra. Quando o suco é transpassado de uma vasilha para outra, está significando a santidade. Quando ele fica estacionado, quando não permite passar de uma vasilha para outra, está significando uma vida sem alegria, uma vida triste, como o vinagre. E uma pergunta, qual foi a última vez que chegou alguém na sua vida e falou, nossa, você é diferente, você tem um brilho diferente, por que você é assim? Quanto tempo faz que não acontece isso com você? Quanto tempo não faz que uma pessoa chegue para você e fale, olha, eu vejo Cristo na sua vida. Olha, Jesus usou sua vida para falar comigo. Isso é muito sério, nós temos que permitir, dia após dia, hora após hora, com que Deus venha fazer com que nossa vida seja mais santa. Que não passe do tempo. Não seja como aquela pessoa que vai colher a uva e passa do tempo de colher a uva, e quando ele vai colher, a uva já está seca, murcha, cheia de fungos e não serve para mais nada. Nós temos que permitir Deus nos colher no tempo certo. E o tempo certo é hoje, é agora. Continuando o texto da Bíblia, Moabe é advertido pelo profeta Jeremias e ele falar que não foi mudado de vasilha para vasilha e nem foi para o cativeiro. Essa palavra cativeiro, deserto, às vezes assusta o cristão. Nos assusta. Mas o significado disso com o processo de se fazer o vinho. Depois que esse suco de uva é transportado de uma vasilha para outra por várias vezes e que é retirado toda a impureza e que não existe mais nenhuma impureza, nenhum resquício de impureza nesse suco, ele é colocado em barris de madeira de carvalho. É colocado em barris feitas de madeira de carvalho grandes, que cabem ali seus 200, 250 litros.
E ele é feito de uma maneira bem prensada, eles cortam a madeira de modo com que ela fique bem prensada. E depois disso eles colocam uma cinta de ferro redonda e eles levam ao fogo no carvão ali. E quando o ferro está bem vermelho, quase derretendo, eles pegam com duas tenazes, uma de um lado, outra do outro, e encaixam exatamente no local desse barril de madeira, de carvalho. E ali eles jogam água gelada, para que esse ferro se comprima mais ainda. Porque eles sabem que a pressão que esse suco de uva, transformado em vinho, vai fazer sobre esse barril é tão grande, mas tão grande, que se não houver uma proteção, se não houver um reforço de fora, notem bem nisso, um reforço que vem de fora, esse barril, ele estoura. E tudo isso tem um significado espiritual para as nossas vidas, assim como teve para Moabe. Quando esse suco é colocado, ele vai para o cativo, vai para o cativeiro, e o cativeiro é esse barril de madeira de carvalho, que é a melhor madeira para conservar o vinho. E eles colocam e enche até transbordar esse barril. E depois que transborda, eles sacodem bastante, que é para tirar todo e qualquer oxigênio que está ali junto nesse barril. E depois eles pegam com a tampa de madeira também, eles colocam, eles martelam bastante com martelo de madeira, pressionando assim esse suco de uva, que vai ficar ali preso por meses e meses dentro desse barril de madeira. Depois eles limpam e isolam com uma cera. E ali depositam esse barril em um local escuro, de preferência até debaixo da terra, não enterrado, mas em locais subterrâneos, para não ter contato com o sol. E o que isso quer dizer, o que Deus estava falando para Moabe e quer falar conosco nesse momento, é que quando nós permitimos ir para o cativeiro com Deus, ou ir para o deserto, passar por um deserto, ir para o cativeiro com Deus, a nossa vida acontece a mesma coisa com o que acontece com o suco de uva. Quando o suco de uva é cativo ali nesse barril e passa ali meses e meses, a característica desse suco de uva, ela vai ser mudada. Aquele cheiro da uva, ele vai ser transformado. O aroma da uva vai ser transformado. Por quê? O aroma da madeira de carvalho, com o passar do tempo, ele vai passar a fazer parte do aroma desse suco de uva. E aquele cheiro, o aroma desse suco de uva, não vai ser mais o cheiro ou o aroma de uva, mas vai ser sim o cheiro e o aroma do carvalho. Se você algum dia experimentou algum vinho, algum suco de uva, e chegou no supermercado e viu lá no fundo da garrafa daquele suco de uva, alguma resíduo de uva, e você fala, esse aqui é original, esse aqui é puro, porque olha aqui o tanto de resto de uva que tem no fundo dele. Você está tomando um suco contaminado, um suco que não é puro, um suco cheio de impureza. Se você, porventura, algum dia experimentou o vinho e sentiu sabor de uva nesse vinho, você não tomou nenhum vinho, nem experimentou vinho, você estava tomando ainda um suco muito mal feito de uva. Porque o verdadeiro vinho, o vinho excelente, ele não tem sabor de uva nem aroma de uva. Ele tem o sabor e o aroma da madeira com a qual ele ficou cativo, na qual ele ficou preso. E o que isso tem a ver com a vida de santidade? Quando você e eu permitimos que Deus nos leve para um cativeiro, nos leve para um deserto, nós estamos permitindo que nesse período a vida de Deus, o caráter de Deus, ele passa a fazer parte da nossa vida, do nosso caráter. A nossa identidade, assim como aquele suco de uva, que tinha a sua identidade, e com o tempo foi transformada a sua identidade para uma nova identidade, aquela identidade da madeira que estava fazendo ele cativo. Assim, o caráter de Deus, a identidade de Deus, passa a fazer parte da nossa vida. E assim possamos dizer verdadeiramente, Cristo em nós, a esperança da glória. Porque é o caráter de Deus que vai fazer parte do nosso caráter. A vida de Deus vai fazer parte da nossa vida. Quando nós estamos no lugar certo, no momento certo, pode ser o lugar mais pobre do país,
Pode ser um local onde ninguém, até mesmo as pessoas do país, não gostem de estar lá. Mas quando nós estamos ali, fazendo a vontade de Deus, Deus transforma aquele lugar no melhor lugar. Queridos, por isso quando o profeta Jeremias, ainda continuando falando com Moabe, ele diz, por isso conservou o seu sabor. Moabe não permitiu ser transpassado de uma vasilha para outra. Moabe não permitiu ir para o cativeiro. Por isso, conservou o seu aroma, conservou o seu sabor. O seu aroma não se alterou, continuou sendo aquele aroma daquele jovem que estava levando uma vida sossegada, repousando sobre as fezes do seu próprio vinho, continuou levando uma vida de mercenário, e muitas das vezes estamos levando uma vida de mercenários. Muitas das vezes não permitimos que Deus nos transpasse de uma vasilha para outra, não permitimos caminhar para o cativeiro ou para um deserto, sempre queremos dar aquele jeitinho, me perdoe, o jeitinho brasileiro, e o jeitinho brasileiro com Deus não existe. Com Deus, ou é Deus, ou não é nada. Para sermos cristãos autênticos, ou levamos uma vida de cristandade séria, com propósitos, ou é melhor não sermos morno. Temos que levar uma vida com Cristo, uma vida só com Cristo. Está escrito, portanto, seja santo, como eu também sou santo. Está lá em 1 Pedro 1,16. Quando nós levarmos uma vida santa, separada do mundo, assim como aquele suco de uva foi colocado naquele barril, até transbordar, e depois as pessoas chacoalharam aquele barril para tirar o oxigênio que estava dentro dele, e isolaram todo aquele suco, para não ter contato com o mundo aqui fora. Nós também não podemos levar uma vida dupla, uma vida com Cristo e outra vida no mundo. Uma vida querendo as bênçãos do Senhor e uma outra vida levando uma vida lá fora. Cristo em nós, a esperança da glória. Querido, eu queria nesse momento pedir que você, onde você estiver, ou no seu carro, ouvindo, ou na sua casa, ou em algum outro local, nós vamos agora estar orando por você. E a nossa oração é que você venha permitir a Deus transpassar a sua vida de uma vasilha para outra vasilha. É permitir que Deus leve você cativo com Ele. Leve a sua mente cativa com Ele. Porque Satanás trabalha muito na mente. E nós temos que proteger nossa mente juntamente com Cristo. Ele é que é a nossa segurança. Nós temos que permitir estar no lugar certo, na hora certa. Não passar do tempo de Deus. Nós temos que permitir que Deus venha transformar a nossa natureza. Assim como transforma a natureza do suco de uva em vinho. Nós temos que ser um vinho novo para Deus. Nós temos que permitir que a soberania de Deus, com que o caráter de Deus, o poder de Deus, venha transformar nossa vida ao ponto de sermos homens e mulheres que passe onde for e as pessoas vejam luz em nós, vejam Cristo em nós, vejam esperança em nossas vidas. Vamos orar. Pai amado, nós oramos nesse momento, ó Deus, por essa pessoa que está nos ouvindo ou que está nos assistindo. Senhor, que o Senhor esteja enviando os teus anjos agora, seus anjos de cura, e esteja curando a sua mente, curando o seu físico, tirando toda doença, toda enfermidade, todo câncer, ó Deus, toda ferida de amargura, seja ela a ferida da alma, seja da carne também, ó Pai, em nome de Jesus, no poder e na autoridade que é no nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal e saia, bate e retirada dessa vida agora e receba a bênção, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida e que você possa permitir com que Deus coloque você de vasilha para vasilha e deixar as impurezas da sua vida de lado. Permita a Deus a ir para o cativeiro com Deus, a passar pelo deserto com Deus, e assim o aroma de Deus, se é que podemos falar, o caráter de Deus venha se transformar no caráter da sua vida. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.